Exclusivo, Michele Bolsonaro fala pela primeira vez desde que se tornou primeira-dama. Ela recebeu a equipe do Domingo Espetacular no Palácio da Alvorada, a residência oficial dos presidentes da República. Michele revela os bastidores do discurso histórico em linguagem de sinais que ela fez no dia da posse do marido e explica por que o trabalho com deficientes auditivos tem tanta importância para ela. A posse de um presidente da República sempre chama a atenção. Mas essa posse ainda guardava segredos que só serão revelados agora. A primeira-dama Michele Bolsonaro transmitirá mensagem de agradecimento. E em Libras, a língua brasileira de sinais chamou para si uma responsabilidade enorme. E a todos aqueles que se sentem esquecidos, vocês serão valorizados e terão seus direitos respeitados. Um a um, os protocolos do cerimonial foram caindo. Com a ajuda de algumas centenas de vozes que vinham da praça. Pela primeira vez desde o dia em que se tornou primeira-dama, Michele Bolsonaro aceitou falar. Ela recebeu nossa equipe no Palácio da Alvorada, a nova residência da família presidencial. Obrigado por me receber. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem? Bem-vindo. E aí, são 20 dias. São 20 dias. Uma mudança radical. Acho que todo mundo que já mudou de ambiente alguma vez na vida sabe o quão difícil é se ambientar. É em verdade. 20 dias é possível? Sim, é possível, mas é difícil. O que sentiu mais diferença? Claro que Brasília você conhecia bem. Sim, eu estou muito feliz de ter retornado. Eu adoro o clima de Brasília, mas me adaptei bem ao Rio de Janeiro, sinto falta da minha casinha. Ah, é? Aquele modelinho de casa. E não conseguiram voltar ainda, né? Não conseguimos. Desde a posse. Desde a posse. Michele me conta que decidiu dar mais uma chance ao palácio, porque se dependesse das duas filhas e do marido, moraria em outro lugar. A Granja do Torto, bem mais afastada da Praça dos Três Poderes. A questão da escolha do palácio foi justamente pela logística da escola das meninas e do trabalho dele, né? Estamos dando, sim, uma oportunidade, uma chance para o palácio, mas eu deixei bem à vontade. Se ele quiser, a gente vai para a Granja do Torto. Entendi. Aqui são 3 minutos de carro até o trabalho. Dá para ver o trabalho? Dá para ver o trabalho da sala. Lá no Rio de Janeiro, você ainda costumava conseguir que o espaço em família fosse mantido. Sim. Apesar de ter se tornado o QG da campanha eleitoral. Sim. Aqui é trabalho o tempo todo? Não, aqui eu também consigo. É? Subindo as escadas é a nossa casa. Então ele tem vários ambientes para poder fazer reuniões. E consegue chamar de casa? Como é que é essa coisa monumental em tamanho? Casa ainda não. Mas a gente está se adaptando, daqui a pouquinho acho que a gente consegue falar. O presidente sempre me fala da dificuldade para dormir, Sim, da insônia. Aqui as primeiras noites como foram? Em claro. Ah, é? Literalmente em claro. Não dormiu? Cama nova, não tinha os nossos travesseiros, então realmente não foi tão fácil para mim também. Mas a gente está se adaptando. A Laura, ela tem uma alegria muito grande, ela adora a natureza, então para as meninas está sendo bem mais fácil. Vamos falar um pouco sobre o trabalho? Vamos Sim, sentar? claro. Mais uma vez, obrigado pela entrevista, primeira-dama. Obrigada, Eduardo, mas pode me chamar de Michele. Tá bom, Tá bom? obrigado. Você conseguiu assistir ao seu discurso? Não. Até hoje não. Nenhum pedacinho. Nenhum pedacinho. Recebi bastante pelo WhatsApp. Vários vídeos. Olha aqui o que você fez, olha como Vários. foi. Muitas pessoas se emocionaram com aquele momento e fizeram questão de colocar isso na internet. Vocês serão valorizados e terão seus direitos respeitados. Gente, até a mulher tá emocionada. No meu coração. Linda! Foi um segredo bem guardado, foi muito natural. As pessoas falam que do marqueteiro, que o marqueteiro acertou em cheio, não teve nada disso. Foi algo muito natural. E foi uma paz vinda realmente de Deus, porque eu nunca me imaginei falando para uma população. Eu não consigo falar nem na minha igreja. Só que foi
Foi um momento muito divino. Essa crítica lhe incomodou? De que foi um golpe de marketing, uma estratégia ensaiada? Eu fico um pouco triste, sim. Mas as pessoas também não sabiam, né? Nem o cerimonial não sabia. Porque foi tudo muito natural. Então é ruim quando as pessoas te criticam por algo que realmente você não fez. Eu fiz com naturalidade. Se meu marido tivesse falado, não, Michele, não vai ter como fazer, eu ia ficar triste, sim, porque era algo que eu tinha em mente de fazer. Mas eu teria que aceitar. Então, olha como foi natural. Tudo contribuiu para que tivesse o discurso. E quando é que surgiu a ideia dessa quebra de protocolo? Foram 10 dias antes, eu e a intérprete, nós sentamos e elaboramos o discurso. Mas era um segredo meu e dela. Meu marido não sabia. E qual foi o momento de contar, pelo menos, ao cerimonial, à segurança, porque estávamos na iminência de um rito de posse, né? O momento de contar para o cerimonial foi um dia antes da posse. Nós fomos ao parlatório, né? A gente foi treinar, eu, o surdo, as 2 intérpretes. O cerimonial queria saber por que tinham 2 intérpretes, não havia necessidade. E a gente não podia falar que a segunda intérprete era a versão voz, né? Então, foi um momento cômico, né? Porque uma pessoa do alto escalão ficou extremamente em pânico. Sim, eu não posso manter esse segredo, eu imagino que ela tenha dito. A senhora vai discursar? O presidente já sabe? Eu falei, não. Ele, como assim o presidente não sabe? Eu falei, qual o problema? Então, foi bem natural, bem espontâneo e foi um mix de emoção muito grande. Qual foi o momento do presidente saber? O momento do presidente saber, 2 horas antes da saída. Só isso? Só isso. Dentro da Granja do Torto? Dentro da Granja. Na verdade, foi um comunicado, né? Falei, olha, eu vou discursar, mas você fica tranquilo que deve ser menos de 4 minutos. Ele, não, tudo bem, você vai discursar? Falei, vou. E na saída, faltando 30 minutos para a gente entrar no carro, ele falou assim, Mia, eu acho melhor você discursar primeiro, porque as pessoas podem não te ouvir. Aí, nesse momento, eu comecei a ficar nervosa. Ele teve essa preocupação? Ele teve essa preocupação. De que você falasse antes? De que eu falasse antes. Em que momento vocês souberam que seria um desfile em carro aberto? Eu fiquei sabendo quando eu cheguei e vi o carro. Só? Só. A imagem da senhora no carro, acenando para as pessoas, era de pura alegria? Não, ali eu estava bem tranquila. Eu fiquei bem tranquila nesse momento. Já tinha chorado tudo um dia antes e ali era a concretização de um sonho, então eu estava bem conectada com Deus naquele momento. Eu estava ali, mas todo momento eu estava conversando com Deus. E o motivo do choro? Foi a realização de um sonho, de dar oportunidade para um surdo interpretar lindamente o hino nacional. Ali foi um momento de muita emoção para ele, para mim. Foi um momento ímpar, foi algo inexplicável. O que poucas vezes se viu uma tradução em libras do hino nacional. Sim, eu praticamente briguei por esse momento. Porque eu sabia que se Deus abençoasse o meu marido, eu tinha que fazer algo por eles, assim, porque é algo que me move, sabe? Eu tenho muito carinho, muito amor por eles, então eu queria que eles sentissem que era sincero. Eu precisava desse momento para mostrar o meu amor por eles. E brigou com quem? A gente briga indiretamente com o cerimonial, né? Que quer seguir exatamente o Porque previsto quer seguir no o protocolo e a gente quebrou, né? Aconteceu que foram quebrados os protocolos. E em nenhum momento também eu ouvi não, mas pessoas que estavam ao meu redor, sim. A surpreendente quebra de protocolo causou uma reação imediata do público que começou a interferir no discurso. A interferir no discurso. Com o beijo, né? Pedindo o beijo. Pedido do beijo. Como é que foi ali? O que você ouvia? Eu estava fazendo o discurso, muito concentrada, e daí a população começa, no calor, beija, beija. Eu estava fazendo o discurso em libras, mas eu não sou surda. Escuto o meu marido pedindo beijo. Eu virei e beijei. Quando eu retorno para o discurso, ele fala, beija de novo. Eu voltei para trás e beijei de novo. Mas
Quando a gente analisa o discurso em si, a gente nota que a senhora está chamando para si a responsabilidade Sim. sobre uma promoção à inclusão Isso. das pessoas, que a senhora disse que se sentem esquecidas. Sim. O que exatamente é possível fazer a partir de agora em relação a isso? Olha, se acabasse agora, eu já estava muito feliz. Porque eu tenho recebido muitas mensagens, muitos vídeos de surdos passeando na praia, encontrando com pessoas que escrevem na areia, eu quero aprender Libras, surdos no supermercado, sendo abordados. Então, para você ver que não é difícil. É só você realmente olhar pela causa que dá certo. Então, eu tô educando as pessoas a respeitarem os direitos que eles já conseguiram. Michele aprendeu a linguagem de Libras para se comunicar com um tio surdo e passou a se dedicar a essa e a outras minorias. No início começou tudo com a comunidade surda, mas acabou englobando pessoas com deficiências, síndromes e doenças raras. Então, essa é a minha bandeira, essa é a minha luta. E eu sei que eu tenho esse chamado. E é possível fazer algo possível. pelo poder público a partir disso? É possível, sim. A atitude da primeira-dama chegou a ser criticada como assistencialista. Ela rebate dizendo que quer ajudar a divulgar e colocar luz e foco em temas pouco falados, que levam sofrimento a muitas famílias. A comunidade surda, ela está aí lutando há anos e nada acontece por eles. Para você ver como é possível. A primeira-dama pretende se dedicar também ao estudo de síndromes raras, quase desconhecidas, mas que afetam muitas famílias, como a epidermólise bulhosa, doença de caráter genético, que provoca bolhas na pele. Ela não tem cura, mas tem paliativo. Ninguém olha por essas crianças. Divulgação, para buscar soluções e para organizar. Então, quando eu falo para você em ajudar, eu estou ajudando essa minoria. A consequência eu não sei como que vai ser, é tudo muito novo para mim também. Mas eu tenho muita vontade, muito amor, muita disposição e muito respeito por essa minoria. Ela acredita ainda na força de trabalho do voluntariado. Afinal, ela também é uma voluntária. Eu fiz um trabalho voluntário no Rio de Janeiro, no Lixão, em Gramacho. A gente tem um projeto da nossa igreja e a gente está querendo implementar o esporte naquele lugar. A gente quer ocupar a cabeça dessas crianças com o esporte, porque a gente sabe que o esporte tira essas crianças das drogas, a gente vai estar dando a oportunidade deles terem uma profissão. Então, eu vejo que a gente pode, sim, com carinho, administrando bem, a gente consegue fazer algo por essas crianças. Ela lembra a origem simples na periferia de Brasília e diz que é possível transformar a vida de crianças e jovens com oportunidades. Eu cresci no meio de traficantes e eram os meus amigos. Nós crescemos juntos ali, cada um tomou um caminho. Então eu vi vários amigos morrerem com 13, 14 anos. Então a senhora acredita que não é apenas escolha, mas oportunidade? Oportunidade também. Eu acredito. Os desafios são muitos para a primeira-dama, inclusive pessoais. Realmente eu sou muito tímida e não está sendo fácil. Essa entrevista não está sendo fácil. Mas eu estou trabalhando a minha cabeça, eu estou estudando, estou me aperfeiçoando. Eu sempre fui dos bastidores, então essa fase para mim está sendo... De aprendizado. De aprendizado, não está sendo fácil. Para derrubar barreiras. Para derrubar barreiras, mas como todo novo tem sofrimento, eu estou disposta. Ela já enfrentou outro desconforto quando defendeu a primeira pessoa surda a ocupar um cargo no governo. Priscila Gaspar assumiu uma função na Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência. Algumas publicações chegaram a noticiar que ela só teria conseguido o cargo por ser amiga de Michele. Porque a Priscila Gaspar, ela tem um currículo invejável, ela é uma surda bilíngue, ela é professora da PUC em São Paulo. Ela vem de uma família de surdos, ela tem 3 filhas surdas, então que é genético. Então, olha a maldade. Eu esperava, assim,
a primeira surda da história a ocupar uma vaga no governo, algo que fosse abrilhantar, algo que fosse, porque já estava sendo motivo de orgulho para os surdos, né? Porque a gente vem trabalhando isso há algum tempo. E não foi essa manchete que a senhora viu? Não, não foi. Foi como se eu estivesse fazendo a farra das amigas. Eu estivesse beneficiando amigas e não foi isso. E ela também, ela é muito forte. A Priscila é uma pessoa muito guerreira, muito forte, mas claro que a gente não quer ver nenhuma mensagem negativa com o nosso nome. O plano agora é trabalho duro em busca de resultados. Qual é o legado que a senhora gostaria de deixar como primeira-dama? Esse, de ajudar e ser sensível às causas, de você poder realmente olhar para quem realmente precisa. Então esse é o legado, de você realmente poder ajudar o próximo sem olhar quem. Eu quero fazer a diferença. Para quem disse em discurso, para tanta gente e depois para milhões que acompanharam pela internet que ia lutar Sim, pelos direitos, pelos direitos, vamos respeitar os direitos. é esse o legado que quer Esse é o deixar. legado, respeitar. Então eu quero agradecer Ai, que fofo. muitíssimo por essa entrevista. Ai, E esperar sucesso por essa jornada. parabéns, você aprendeu. Perfeito. Muito obrigada. Obrigado. Valeu pela entrevista. Obrigado. Obrigada. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.